Mas daí o seu filho fala isso, seu marido fica como quando descobre? Porque aí eu pedi o apoio do meu filho, né? Eu pedi o apoio, eu disse, pronto, eu vou precisar falar com seu pai, você sabe como seu pai é. Você vai levar sua irmã na escola, você vai voltar e vai trancar as portas de casa, o portão, e fique do lado de fora. Tranque, não deixe a chave dentro de casa, porque eu vou chegar no quarto e vou falar com seu pai, porque eu sei qual vai ser a reação dele. Beto, quando eu fiz isso, eu disse, olha, eu tenho um assunto sério para falar com você. Quando eu falei, ele só vomitou. Ficou lá parado, ele não falou nada, só disse assim, saia, me deixe só. Eu entendi, ele precisava do tempo dele. E eu saí e deixei lá. Fui para casa daquela tia que estava me ajudando. Meia hora depois ele chega, né? Ele chega, eu disse, Vitor, você vai ficar responsável, Vitor é o meu filho, você vai ficar responsável de pegar Maria Clara na escola, leve para casa de manhã, leve para almoçar. Quando meu esposo chegou na casa da minha tia, me chamou, disse, eu quero falar com você. Aí eu disse, certo. Quando eu cheguei, ele fez, eu vou matar ele. Eu fiz, eu vou com você. Você vai, eu fiz, vou. Olhei para minha tia e disse, tia, cuida dos meus filhos que eu vou resolver com ele aqui. Pegamos o carro, fomos, mas a gente ia matar com o quê? Vamos arrumar uma arma, não sei aonde, vamos E comprar, vou vamos te fazer contar alguma uma coisa. coisa. Olha o desespero. Você vai. Quem está na cadeira, você e ele. E o seu Aí, olha marido. o desespero, né? Mas ali a gente foi. Fomos. E não conseguimos comprar, mas vamos matar ele. Vamos matar ele. Quando a gente ia no caminho, eu disse, ó, para aí. Para aí. Ele fez, é o quê? Eu fiz, para aí. Vamos lá. Maria Clara só tem a mim de apoio, certo? Se a gente matar ele, ele vai morrer como inocente, porque ninguém sabe da história. Ele vai morrer como inocente. A família influente vai matar os nossos filhos. Por quê? Porque não só é nós que sabemos. A escola sabe, o conselho tutelar sabe, o delegado sabe, tem um mandato de prisão, então nós vamos ser presos. Maria Clara vai ficar com quem? Vai desencadear uma tragédia É absurda. verdade. Aí E ele seu foi e disse filho assim, você também. quer... Meu filho, eu temia pela vida dele, porque a família do acusado poderia morrer como inocente, porque ele era uma pessoa boa. Diga-se de passagem, era uma pessoa maravilhosa, bem quista em todo canto, todo mundo conhecia, brincava, era um cara Mas brincalhão, era o tiozão. os maus, as pessoas estão muito É, enganadas de fazer pois filme é, com a pessoa pois má com é, cara de má. pois O é. Maníaco do Parque não tinha cara de mal. Um Não, mas dócil, dócil a por Suzane von Deus. Richthofen nunca andou com cara de má, que nem Não, fizeram em filme. Eles são não. diferentes. Eles precisam te enganar, porque senão não tem graça além Eles não de tudo. conseguem o que eles querem, Senão não né? consegue. Se ele tivesse cara de mal, você teria deixado ele. Nunca, Você não teria nem nem. dormir lá, Ele não seria nem padrinho do seu filho. não, nunca. Então, quando a gente fez isso, ele fez, e você quer o quê? Eu fiz, olha, primeiro, ele vai ser preso, que o mandato está aí. Ele vai ser preso. Isso vai ser uma vergonha moral para ele e para a família dele. Ele vai ser preso. É o que Maria Clara precisa nesse momento, é da justiça. Porque se eu trair a confiança dela, ela precisa de mim. Ele, pelo orgulho dele, ele não vai aguentar e ele vai morrer na cadeia. Então, ele morra pelo irmão dele. Ele morra quem quiser matar, mas a gente não, porque Clara precisa da gente. Então, nós voltamos. Quando nós voltamos, e ficou, né, Beto, ao aguardo da justiça. Mas Isso foi... a sua tia mãe ou tia avó da Clara já estava sabendo? Não, ninguém, Ainda ninguém só... sabendo. Ainda ninguém sabia. Por quê? Porque só iam saber quando o mandato A chegasse e ele fosse polícia preso. chegasse lá para prender, tá? Pois é. E faltava pouco, muito pouco. Então, isso aconteceu em setembro, eu soube em novembro, e dezembro ele ia ser preso. Aí o fórum entra de férias. Beto, o fórum Isso entra de, de férias. isso de 2017. 2017. O fórum entra de recesso. E a Maria E o que Clara é que estava como nesses 4, 5 come meses? nesses 4, 5 meses? Se Ela tinha. automutilando, se automutilando. Mais uma vez, passando vergonha na escola, porque a escola que tentou ajudar também a prejudicou, porque ela foi taxada como mau exemplo, ela sofreu Mau bullying, ela, exemplo, mas mau ela exemplo foi porque estava se estuprada. cortando.
mas estava se cortando e outras pessoas estavam fazendo. Minha filha, ela passou a sofrer bullying, passou a sofrer rejeição na escola, Meu ela Deus do não céu. tinha com quem conversar, ela foi preciso colocar uma cuidadora, uma menina de 12 anos, 13 anos, já tem uma cuidadora para poder seguir a vida, porque ninguém queria ficar perto dela, tá entendendo? Quando chega final de ano, ela não passou assim nas provas a pulso, pedindo para não voltar mais para a escola. E E a a vida dela foi relação com a isso. sua, e a relação com a sua tia, que era tão Nós nos próxima? distanciamos. A gente se Mas, vê. Ela mora em Arapiraca, né? então, Aí não tem como. mas ela não achava estranho, porque vocês deviam se falar bastante. Era uma tia-mãe. Mas Eles não vieram mais para te não. encontrar? Aquele almoço Aí de o domingo foi o acesso, último almoço. não. O acesso da tia que estava me ajudando era justamente esse. Ficar nessa retaguarda aí fazendo essas articulações. Só que aí, dezembro, né? Natal, Ano Novo, aniversário de Clara. E mais uma vez a família ia se juntar no Natal. Só que, Beto, eu já tinha segurado setembro, eu já tinha segurado outubro, eu já tinha segurado novembro com Clara, essa agonia toda. E quando o fórum e a justiça fica de férias e todo mundo vai estar junto, como era que eu ia segurar a Clara ainda, tirando ela da família? O pessoal começou da minha casa. Michelle é muito metida, porque ela separou Clara da gente, ela não quer se misturar, o que é que tá o orgulho, e eu absorvendo tudo isso, né? Mas ninguém sabia que eu estava protegendo ela. Ele, o acusado, mandava as coisas para mim, porque como ele morava no sítio, ele mandava leite, ele mandava doce, aquela coisa toda. Ele continuou tentando vir, só que meu tio recebia as coisas e descartava para não chegar para mim. Os teus primos que apareciam, os filhos dele. Ninguém sabia de nada. Não, Só mas que aí ainda quando chegou continuavam aparecendo de vez em quando, dormindo na casa da sua tudo, mãe. tudo, É porque eles tudo, também não têm porque culpa do pai que tem, mas. não tem. Mas aí, quando chegou dezembro e todo mundo ficou reunido e eu não estava, aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou abrir o jogo para todo mundo, porque estava a família toda, Beto. Inclusive meu irmão que mora fora, estavam todos. Eu disse, já que não tem data para prender ele, eu vou abrir o jogo que eu não estou aguentando mais. Você concorda, Clara? Ela fez, concordo. Mas ele Porque eu não estava lá? aguento mais. Ele não estava. Por E incrível que pareça, ela a ainda sua estava no tia? sítio. Sua Mas tia ela já estava? estava. Estava. Já estava todo mundo. Então, o que eu fiz? Fui para a casa da minha mãe, chamei minha tia, que estava me ajudando, para retirar essa minha tia, mãe, e levar para a casa dela, para ela contar, enquanto eu juntava a família e contava. Aí foi na hora que minha mãe soube, meu pai soube, meus irmãos souberam, os primos, todo mundo ficou sabendo. A reação que eles tiveram foi a que eu tive no começo, só que eu já estava blindada, né? Então aí Alguém tentou negar a Clara e falar, imagina, ela está inventando. não, não. Todos confirmaram. Alguém Então com ficou filho aquele pequeno, alguém com filho pequeno falou, você meu sabe que eu já irmão, desconfiava desse cara? Eu não gostava dele meu perto do meu irmão, filho. Teu irmão falou, meu contou o irmão. quê? Meu irmão disse, eu não acredito. Aí ele ficou apreensivo, porque assim, o filho dele era pequeno, e ele agradava o filho também. Todo mundo ficou com medo, né? E ficou aquela coisa, olha, eu sei que foi um desespero total. E a sua A tia? minha tia estava com a outra tia para contar, né? E quando eu cheguei para perto dela, nós nos encontramos, inclusive até na rua, porque a gente ia para a casa de uma da outra. Nós nos encontramos na rua. Ela me abraçou, chorou muito, chorava muito ela, só que eu percebi que ela estava dopada. E no que ela estava dopada, Bento, eu acho que o acusado percebeu que estava na hora, nem o almoço dele chegava, nem ninguém falava com ele, os filhos tudo aí, e nada, e nada, e nada. Ele Os começou a filhos dele estavam desconfiar. ali? Os Acho que ele filhos começou dele a desconfiar. falaram o quê? Os filhos dele, quando Um é descobrem o que é o pai? deficiente, né? Um é deficiente, eu acho que não chegou a falar. O mais velho que minha mãe criava estava, a filha estava em Arapiraca, que estava a caminho para vir. Só que aí eu acho que ele ligou para minha tia, ela não atendeu e acho que ele começou a desconfiar. Não sei como, não sei de onde surgiu,
chegou aos ouvidos dele. Corre, que já estão sabendo o que tu fizesse, Michele, alguém e, que estava ali com você contou pra ele, não tem como. Qual é o jeito dele? na verdade, ele desconfiou, né? O Agora, diabo quem pegou, o diabo, pegou, porque Deus não faria isso. O diabo pegou e falou: deixa eu dar uma ajudinha para um dos meus. Não, isso não aconteceu. Alguém que estava ali ouviu essa história e contou. até E aí hoje eu ele não sei. foge. Ele foge, o irmão dele dá fuga a ele desde esse dia. E o irmão dele foi Desde dezembro encontrado? de 2017. O irmão dele é vizinho da gente aqui. É, porque não pode dar fuga para. Mas ele não tinha um mandato de prisão ainda, né? Mandado de prisão. Não, tava lá, né? Mas não tinha se Mas não tinha despedido sido porque ele estava de expedido, então férias. não é. O teu Estava irmão de dele não férias. ajudou um fugitivo. Não ajudou o fugitivo. Tudo favoreceu a ele, entendeu? E o E ele foi mandado embora sai desde quando? janeiro, final de janeiro. Final de janeiro de De 2018. 2018. Desde 2017 ele está foragido. Então, Ninguém fica começa dois... foragido assim, viu? É uma coisa existe assim, Não, fica não. Fica não. existe rede de apoio, né? E muito. Tem pessoas que acabam virando, por exemplo, São Paulo, que entrou num crime, é um craqueiro, ele se mistura ali no meio da multidão dos zumbis do crack, porque ele faz parte, ele é dali, ele some, não é porque é porque ninguém vê, são os invisíveis da sociedade. Agora, o Roger Abdelmansih que o diga, ele estava no Paraguai em plenas nuvens, em mansão, porque alguém pagava por isso. Pois é. Ninguém Mas foge sem ter ajuda. Mas o Alvani está foragido até hoje, porém, infelizmente, lutei, né? Aí, de 2018, começou a minha peregrinação ao fórum. O mandado foi expedido, mas aí não tinha quem fosse buscar, não tinha quem fosse procurar, mas tinha uma mãe louca, né? Que bateu de frente com uma família de nome, uma família que é benquista na cidade, pessoas com poder aquisitivo bom, mas eu sou mãe. E toda vez, Beto, assim, eu ia ao fórum insistir para minha filha ser ouvida pelo juiz. O juiz, na época, não tinha um juiz fixo, sempre tinha um Aquela coisa assistente. fica trocando lá. Aí Temporário. tinha uma juíza, doutora Priscila, se eu não me engano, e ela disse assim: eu quero a ouvida dessa criança, tem que ser no ônibus, eu quero a ouvida dela. Ela fez a ouvida, ela queria fazer a ouvida no ônibus, estava tudo certo. Roberto, e por que nunca minha filha foi ouvida? Por que não chegou essa ordem lá no ônibus onde ela ia ser ouvida? No Beto, por ônibus? que Você está falando no ônibus? no ônibus assim? Porque era para ser retirada do contexto. Eu não sei como é que eles fazem, Ah, porque tá. tinha um local, a gente diz ônibus assim, mas para ela ser atendida, tipo aqueles carros de mama, tem uma equipe Tá, entendi, tá. lúdica, para não botar assim, injustiça, para não impactar ela, entendeu? Só que eu, todas as vezes que ia no fórum, todas as vezes que a audiência dela era marcada, que eu chegava lá, não. O inquérito mexido, eu não conseguia achar o processo, mas eu leiga. Eu não tinha condições de colocar um advogado. Eu já sabia que minha causa era ganha, mas eu não tinha condições de pagar um advogado. Beto, eu lutei tanto, eu lutei tanto. Eu sei que nós passamos aí até um certo período, vamos supor, eu não vou te dizer com certeza, mas eu acho que em maio, eu recebi a visita da minha tia, na minha casa. Porque nesse período todo vocês se distanciaram todos. Ficou aquela coisa, né? Ela ficou com vergonha, com culpa, eu sabendo que ela não tinha culpa, mas afetou toda a família, entendeu? Chocou Como, São Bento. como a Maria Clara ficou quando ela soube que o estuprador dela tinha fugido? Ela ficou indignada. As coisas dela piorou. Comecei a fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, os cortes. Maria Clara mudou completamente, mas eu cuidava dela, eu cuidava do processo, eu cuidava dos meus de casa, cuidava da minha mãe. Enfim, eu era a base de todo esse povo aí. E quando minha filha... Beto, olha o que eu vou te contar agora, presta bem atenção no que eu vou te contar agora. Quando houve o reencontro meu, da minha tia, esposa do acusado,
e dos meus 2 tios que me ajudaram. Foram todos os 3 lá para casa. Eu não quis que minha mãe fosse, para ela não escutar, porque minha mãe, ela tinha pressão alta. Eu tinha muito medo de causar algo à minha mãe. Tirei Clara desse furdunço aí, mas deixei os 3 tios sentados no meu sofá, eu, meu esposo e meu filho. Beto, eu escutei da minha tia, que eu coloquei no lugar de minha mãe, a seguinte frase: você tem certeza que ele fez isso? Porque eu conversei com ele e ele negou. Ele disse que Maria Clara ficava se insinuando para ele, ficava alisando as pernas dele por debaixo da mesa. Ela foi quem se insinuou. Minha tia, que me ajudou, disse assim: a história tem que ser, ó, tem que olhar isso direitinho, porque alargaram, porque não sei o quê. E tentou, sabe? Eu deixei, o meu tio não falou nada, só baixou a cabeça, foi conivente com as irmãs. Quando eles terminaram de falar, eu disse: certo, tia, minha filha foi quem seduziu o seu esposo. Quantos anos ele tem? 60. Porque ele não veio a mim como compadre e disse: olha, tua filha está me assediando, para eu castigar ela. Porque ele não usa essa sabedoria e ele se achou no direito de abusar dela. Ele não sabe se defender, né? Então, assim, até hoje, você era vítima como eu. Hoje, para mim, a senhora é cúmplice dele. Então, a senhora vai arcar. Foi o que eu respondi e pedi para os 3 se retirarem da minha casa. Olha, o Dr. Guido Palomba, uma vez eu entrevistei ele sobre, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil, e eu entrevistei perguntando sobre a sexualização infantil. Tinha a ver, tinha um contexto ali em cima do que eu estava perguntando. E eu falo para ele: existem crianças erotizadas ao ponto de quererem, né, o sexo? O Guido fala: sim, claro, existem. Só que cabe ao adulto falar não. Quem fala não é o adulto, não é a criança que fala não. É por isso que existe o adulto e por isso que existe a criança. O adulto tem que ter o discernimento e falar: isso não, garoto, isso não, garota. O que você respondeu é o que o Dr. Guido Palomba me falou há anos isso. E é real, não existe sedução. O menor não seduz um adulto. Não. E eu falei... O menor, Beto, principalmente uma menina de 12 anos, que é vulnerável. Na época, né, aconteceu com 12 anos, em dezembro foi o aniversário dela, em janeiro ela já estava com 13. Mas veja, e tudo isso, eu não sabia de nada. Eu era totalmente leiga em todos Sim. os sentidos disso aí. Eu fui jogada no olho do furacão. E olha, eu estava lidando com pessoas que têm influência muito na justiça, pessoas com influência em medicina, pessoas com influência na cultura, pessoas com influência em tudo de São Bento. Todos os cantos de São Bento que você andar, tem um membro da família dele. Você ainda vai se aterrorizar mais ainda quando eu te contar outra. Depois disso Só uma tudo, coisa, dessa sua tia fala o quê? Você fala: acabou, saiam da minha casa, ela levanta e vai embora? levanta e vai embora. E vocês não se falam mais? Não. Você acha que não se fala mais, né? Porém, e continua a saga da busca do processo. Passou-se mais um ano, só que minha tia, que me ajudou, começou a receber essa minha tia de Arapiraca na casa dela. Ela vinha para São Bento normalmente, passava-se por todo canto. Coincidentemente, eu estava com Maria Clara um certo dia e entrei na casa da minha tia, que me ajudou. Aí eu disse: tia, cadê fulano? Tia não, minto, para o meu afilhado. Eu disse: fulano, cadê tua mãe? Aí ele é deficiente, e disse assim: tá lá em cima, conversando com meu pai, por telefone. Eu disse: como é? Maria Clara ouviu. Aí era o Maria Clara... filho da sua tia que você amava como mãe. Que é o Estava deficiente, e ele falando com o fala que tá lá em acusado. cima com o meu pai, o pai do deficiente. O acusado, por telefone, conversando. Então, quer dizer, tá na casa da minha tia, que me ajudou, então ela está sabendo que eles estão mantendo contato. A minha tia, que eu considerava como mãe, está conversando com o acusado. E um inocente, um afilhado que eu amo tanto, inocentemente disse. Porque ele não sabe da história.
Maria Clara ouviu tudo. Até aproveitando o momento aqui, o canal ouve todos os lados, isso é sabido. Se todos os lados quiserem mandar, é equipebetoribeiro@gmail.com. Apenas eu já aviso de cara e de antemão. Eu não tolerarei a argumentação de que uma criança de 12 anos seduziu um adulto, porque eu entrevisto pessoas sérias da medicina do Brasil, da mente humana, que garantem que isso, mesmo se a criança tivesse, o adulto não faz. Então, só para deixar bem claro, porque se houver o outro lado querendo trazer a sua versão, não tolerarei essa argumentação, uma vez que isso é provado psiquiatricamente falando pelos maiores psiquiatras deste país que eu já entrevistei. Então, não, por favor, não me falem que a menina seduziu um homem de 60 anos.